Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um dia que o Senhor tem nos dado, é mais um dia que o Senhor tem nos fortalecido. Nós agradecemos a Deus por esse momento, por essa grande bênção que o Senhor tem nos dado, né, Tayane? Que Deus esteja aí operando nas nossas vidas, que sejamos uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então sejam todos bem-vindos nesta manhã, para a honra e glória do nosso Deus, que venhamos ser uma bênção diante daquele que vive e reina para todos sempre, amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom e até que Ele tem nos fortalecido, até que Ele tem nos ajudado, Ele tem sido verdadeiramente muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Então venhamos aí glorificar, exaltar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Alessandro Marconi Pereira, seja bem-vindo. Pastor Carlos faz live todos os dias nós estamos juntos falando um pouquinho do nosso Deus, colocando o nosso Deus aí acima de todas as coisas, porque Ele é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor quem faz infinitamente mais. E nós temos aí a alegria da salvação do nosso Deus, e por causa disso nós estamos felizes diante desse Deus que opera tanto querer conforme efetuar em nossas vidas. Então louvemos, engrandecemos e magnificamos ao nosso Deus, Ele que tem aí olhado para as nossas necessidades, para as nossas dificuldades, e nós olhamos também para o nosso Senhor com os nossos corações gratos de que temos um Pai preocupado, pois sabemos que a vontade do nosso Pai ela é boa, perfeita e agradável, amém? Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venhamos ser uma bênção nas suas mãos, que o Senhor venha aí nos ajudar, que o Senhor venha aí nos fortalecer, que possamos louvar, engrandecer e magnificar o seu santo nome. Já já nós estaremos orando, colocando a nossa vida no altar do Senhor, falando com Ele a respeito das nossas necessidades, a respeito de tudo que temos aí recebido dele, né? Então o Senhor, Ele tem aí nos ajudado. Então nessa manhã o Senhor, Ele tem vindo aí com seu grande amor e nos encontrado, né, com os nossos corações totalmente gratos, né, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que bênção nós estarmos juntos. Eu conto com a sua presença, eu conto com a sua oração juntamente aí com o pastor Carlos. Esta é a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário que nós estamos agora neste momento é o horário de 7h37 da manhã. Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e também responsável por esse trabalho. Andréia, seja bem-vinda, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Também Jane Gonçalves, também Deus te abençoe. Ela está dizendo: oi pastor, gostaria de uma oração pela minha vida sentimental. Nós vamos estar orando daqui a pouco, Jane. Nós vamos estar buscando ao Senhor em relação a todas as nossas necessidades e que Deus esteja aí nos assistindo, operando, né, de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Nós vamos estar trabalhando com o texto hoje, o texto de Isaías, capítulo 41, versículo 10, tá bem? Reflexão, a visitação do Senhor, essa é a nossa reflexão. Também vamos dar um pulinho ali no livro dos Mártires, trazer mais uma palhinha a respeito do livro dos Mártires. Eu quero estar com o meu amado irmão, com a minha amada irmã. Nós estaremos mais uma vez lendo um pouquinho da historicidade da igreja, tudo que Deus tem feito e tudo que Deus ainda há de fazer no nosso meio, amém? Então hoje, dia 24 de agosto de 2023, nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo
no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente. Isto a respeito de 2 links que eu tenho aí na minha página do Facebook, e peço aos amados irmãos que estejam aí acessando esses links, né, assistindo os vídeos, né. Faça isso. Aquela pessoa que não conhece Jesus ainda, esteja aí levando até ela uma mensagem de carinho, uma mensagem de amor, uma mensagem de transformação, que possamos ver a glória de Deus na vida do nosso amado irmão, na vida da nossa amada irmã, que possamos ver Deus agindo com poder e bondade em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e a tua boa mão, ó Pai, tem feito toda a diferença. Assim, Deus, nós te agradecemos, aleluia, Senhor Deus, por nos despertar, Senhor Deus, aleluia, mais um dia, Senhor Deus, para que nós possamos ter experiências, ó Pai, com o Senhor, para que nós possamos, ó Pai, fazer tudo que não deu para fazer ontem, ó Pai. Mas antes, Senhor Deus, de começarmos a fazer alguma coisa, ó Pai, nós gostaríamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos tomando, Senhor Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça, nos direcionando, ó Pai, oxigenando, Senhor Deus, a nossa mente, ó Pai, pegando nas nossas mãos, ó Pai, e nos conduzindo, Senhor Deus, através, Senhor Deus, aleluia, da vereda da justiça, Senhor Deus, aleluia. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, que não venhamos, ó Pai, a estar, Senhor Deus, tomando um caminho solo, Senhor Deus, mas que possamos, ó Pai, estar juntamente, ó Pai, com o Teu Santo Espírito, pois o Senhor disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu deixarei convosco o Consolador. Ele é amigo, Ele é companheiro, Ele é aquele que vai na frente, Ele é aquele que, aleluia, o instrui. Você será verdadeiramente a casa do meu Espírito, você será o templo do Espírito Santo, porque eu não habitarei mais em templos feitos por mãos. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha despertar dentro de nós, Senhor Deus, de uma maneira, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, como uma bomba atômica, Senhor Deus, para que nós possamos, ó Pai, estarmos cheios, ó Pai, do Teu Espírito, ó Pai, exalar, Senhor Deus, do perfume suave, Senhor Deus, aleluia, como a rosa de Saron, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Senhor Deus, tudo que não procede de Ti, Senhor Deus, esteja sendo despedaçado, Pai, Pai, caindo por terra, Pai, manda, Senhor Deus, para bem longe, Pai, que possamos, ó Pai, estar caminhando, Senhor Deus, tendo sucesso, Senhor Deus, nas nossas empreitadas, ó Pai, que os sonhos, ó Pai, aleluia, os projetos, ó Pai, Senhor Deus, de sair da gaveta, Senhor Deus, que verdadeiramente possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, concretizando, Senhor Deus, tudo, Senhor Deus, que nós temos, ó Pai, programado, Senhor Deus, até o dia de hoje. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, pegando, Senhor Deus, com força, Senhor Deus, nas nossas mãos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, falando, Senhor Deus, aos nossos ouvidos, pois a Tua palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 2, aleluia, versículo 9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu ao coração de homem algum, aleluia, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, nos instruindo, esteja, Senhor Deus, nos fortalecendo, nos levando, Senhor Deus, muito mais além, capacitando-nos, ó Pai, segundo, Senhor Deus, o Teu querer, o Teu efetuar. Pai santo, Pai querido, aleluia, nós colocamos, ó Pai, a vida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, dos nossos amados irmãos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, começando, Senhor Deus de Israel, aleluia, pela a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja tomando, Senhor Deus, toda a liderança nas Tuas mãos, toda a membresia, Senhor Deus, fortaleça, Senhor Deus, derrama, Senhor Deus, da Tua paz, aleluia, do Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, tomando as famílias, ó Pai, aleluia, nas Tuas mãos, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, também os nossos amados irmãos, ó Pai, que tem, Senhor, nos acompanhado, Senhor Deus, conforme, Senhor Deus, aleluia, todos os dias, Senhor Deus, pela manhã, ó Deus de Israel, o Senhor tem, Senhor Deus, aleluia, traga, Senhor Deus, os Teus filhos e filhas, ó Pai, até aqui, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, com o pastor Carlos, ó Pai, orando, clamando, Senhor Deus, e te pedindo, Senhor Deus, por uma vida, Senhor Deus, totalmente, Senhor Deus, restaurada, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu poderoso nome. Assim, Senhor Deus, conforme Jane está conosco, ó Pai,
aleluia, ela pede oração, Senhor Deus, para o pastor Carlos, Senhor Deus, para que esteja orando, Senhor Deus, pela sua vida sentimental. Pai santo, Pai querido, Pai amado, o Senhor é Deus, aleluia, que responde. Então responde, Senhor Deus, a tua filha, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor Deus, para que ela, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, ser reestabelecida, Senhor Deus, de todos, aleluia, de tudo aquilo que ela tem colocado diante do Senhor, ó Pai, como provisão, Senhor Deus, para a sua vida sentimental. Cuida, Senhor Deus, protege, guarda, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, infinitamente mais. Que ela venha a ser uma bênção, Pai, diante de Ti, Senhor Deus, nas Tuas mãos, ó Pai. Ah, Deus de Israel, que o Senhor venha, Senhor Deus, operar, Senhor Deus, de uma forma abundante, de uma forma transbordante, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, de toda, aleluia, os amados irmãos, ó Pai, de todos os familiares, ó Pai, aqui, Senhor Deus, representados, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuida da criança, Senhor Deus, do adolescente, do jovem, aleluia, do adulto, Senhor Deus, do ancião, da anciã, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, infinitamente mais. Aquelas pessoas, ó Deus, que têm, Senhor Deus de Israel, colocado, Senhor Deus, perdão, nas tuas mãos, ó Pai, as suas necessidades, ó Pai. Ó Deus, quanta necessidade, quanto, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, falta, Senhor Deus, aleluia, nós contamos contigo, nós contamos com tuas mãos potentes, nós contamos, ó Pai, com teu favor, ó Pai, imerecido na verdade, Senhor Deus, mas é pela tua graça, Senhor Deus, aleluia, que nós temos vida, vida em abundância, Senhor Deus. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, o Senhor diz, Senhor Deus, que tem nos chamado, Senhor Deus, para comer, Senhor Deus, o melhor dessa terra. O Senhor, Deus de Israel, tem, Senhor Deus, colocado os teus filhos, ó Pai, aleluia, separados, ó Pai, para estar, Senhor Deus, sendo, Senhor Deus, ó Pai, grandiosos, ó Pai. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, liberta, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, e libera também, Senhor Deus, as provisões necessárias, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, as bênçãos, ó Pai, provinda de cura, Senhor Deus, de milagres, ó Pai. Sim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, por todos aqueles que estão, Senhor Deus, em abrigos, ó Pai, centros de recuperações, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que estejam, ó Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de Israel, sobre, Senhor Deus, os cuidados, ó Pai, nos asilos, ó Pai, que não venha eles, ó Deus, está sendo, Senhor Deus, cuidado por outras pessoas, mas que teu Santo Espírito, ó Pai, esteja cuidando, tomando, Senhor Deus, pelas mãos. Assim, Deus de Israel, nós louvamos, ó Pai, nós engrandecemos, nós magnificamos o teu poderoso nome. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, aleluia, aqueles que estão, Senhor Deus, ó Pai amado, nos manicômios, ó Pai, presídios, ó Pai, pois sabemos, aleluia, que o Senhor, aleluia, veio, Senhor Deus, das regiões, Senhor Deus, aleluia, de Naphtali, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, também, Senhor Deus, oh Deus, a região chamada Galileia, aleluia, dos gentios, Senhor Deus, Zebulon, Pai santo, Pai querido, Pai amado, e o povo, ó Pai, que ali estava em trevas, viu grande luz, porque a luz raiou no meio deles, a luz chamada Jesus. Oh Deus, se a luz tem raiado, Senhor Deus, oh Pai amado, Pai querido, não deixa, Senhor Deus, ninguém na escuridão, mas esteja trazendo para a luz, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, para a tua presença. Toma, Senhor Deus, as maternidades nas tuas mãos, dê uma boa hora às mamães, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Visita, guarda, protege e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Quantos, ó Pai, estão nos leitos hospitalares, outros, ó Deus, na sua própria casa. Deus de Israel, o Senhor é Deus que consola, o Senhor é Deus que protege, o Senhor é Deus que faz infinitamente mais. Então, Senhor Deus, quantas pessoas têm chorado com problemas, ó Pai, de câncer nos seios, câncer no estômago, câncer de próstata, Deus de Israel, leucemia, câncer no sangue. Pai santo, Pai querido, Pai amado, quantos estão problemas coronários, ó Pai, problemas de coração, Senhor Deus, problemas nos rins, no estômago, ó Deus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu levanto as minhas mãos, ó Pai, aleluia, arrepiado, Senhor Deus, da cabeça, Senhor Deus, aos pés, ó Pai, e clama ao Senhor, ó Pai, que a força, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, olha, Senhor Deus, com compaixão, Senhor Deus, para o Teu povo, ó Pai, nós te pedimos encarecidamente, Pai, venha fazer um milagre, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai,
aleluia, contempla as lágrimas, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai, porque o Senhor tem dito, Senhor Deus, que nenhuma lágrima cairá por terra, mas o Senhor tem colhido, Senhor Deus, em taças de ouro, Pai, tem recebido como cheiros suaves, Senhor Deus, nas tuas narinas. Pai santo, Pai querido, Pai amado, nós colocamos, ó Pai, os cadeirantes, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai. Aqueles que estão vivendo, Senhor Deus, com insuficiência renal, ó Pai. Ah, Deus de Israel, opera. Opera, Deus, opera, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Deus de Israel, nas UPAs, ó Pai. Ó Deus, opera, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, onde tiver, Senhor Deus, um filho teu, uma filha teu, aleluia, uma filha tua, precisando, Senhor Deus, dos teus cuidados, precisando, Senhor Deus, das tuas mãos potentes, ó Pai, precisando do socorro, ó Pai, que o Senhor há de socorrer, ó Deus. Pai, toca, Senhor Deus, na barriga, Pai, toca nos seios, ó Pai, toca, Senhor Deus, na cabeça, Senhor Deus, aleluia, no tórax, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nas regiões, ó Pai, genitálias, ó Pai, que precisa, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de serem restauradas, ó Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Pai, que o Senhor esteja tocando e fazendo tudo novo, ó Pai. Pai santo, Pai querido, Pai amado, toma as pernas, os pés, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, o Senhor é Deus que pode, o Senhor é Deus que capacita, o Senhor é Deus que, aleluia, tem dito, Senhor Deus, na Tua palavra, Senhor Deus, ó Deus de Israel, que foi dado ao Senhor todo o poder no céu e na terra. Então, Pai amado, Pai querido, nós te suplicamos, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, aleluia, está, Senhor Deus, tirando, Senhor Deus, todo e qualquer sofrimento do teu filho, ó Pai, a respeito, Senhor Deus, de doenças, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, atendendo, ó Pai, derramando, Senhor Deus, do teu poder, da tua unção, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos papais, ó Deus, estão, Senhor Deus, aleluia, e mamães também, Senhor Deus, quantas pessoas estão, Senhor Deus, de joelhos dobrados, ó Pai, clamando, Senhor Deus, pelo poder, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, ó Pai, em relação, Senhor Deus, a uma porta aberta, Senhor Deus, em relação, Senhor Deus, ao pão nosso de cada dia, Senhor Deus, em relação, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ao alimento, Senhor Deus, para os seus filhos, ó Pai, em relação, Senhor Deus, às remunerações necessárias, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais, ó Pai, quantas lutas, ó Pai, tem se levantado, Senhor Deus, para deixar, Senhor Deus, o teu filho e a tua filha aflita, Senhor Deus, mas o Senhor, ó Deus, é Deus, Senhor Deus, que socorre, o Senhor é Deus, Senhor Deus, que libera, Senhor Deus, aleluia, das virtudes do teu Santo Espírito. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, com o teu olhar de compaixão, Senhor Deus, com o teu olhar de misericórdia. Assim, Senhor Deus, nós te suplicamos, assim nós clamamos ao Senhor. Aleluia, visita, Senhor Deus. Aleluia, esteja, Senhor Deus, aleluia, nos pegando no colo, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, o Senhor é conosco, ó Pai. Assim, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, socorrer, Senhor Deus, o teu filho e filha, Senhor Deus. Ah, Deus, que as provisões venham chegar, ó Pai. Ah, Deus de Israel, que ninguém venha perder a cabeça, Senhor Deus, que ninguém venha tirar a sua própria vida, Senhor Deus, por causa do desespero, ó Pai. Que ninguém venha ficar doente, Senhor Deus, em relação, Senhor Deus, ó Deus, aos problemas, ó Pai, diários, ó Pai, mas que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai, sendo, Senhor Deus, aleluia, escudo e fortaleza, o socorro bem presente, Senhor, na hora da angústia, na hora da dificuldade. Assim, Senhor Deus de Israel, clama ao Senhor, visita, guarda, protege e faça infinitamente mais. Hoje, Senhor Deus, aleluia, nesta manhã, Senhor Deus, nós ligamos as nossas orações ao céu. Nós clamamos, ó Pai, aleluia, que o Senhor esteja recebendo, ó Pai, as nossas orações, ó Pai, para que teus filhos e filhas, ó Pai, estejam, Senhor Deus, recebendo do Senhor as provisões que tanto necessitam, Senhor Deus, para a honra e glória do teu sagrado nome. Assim, Senhor Deus, nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo, né? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus esteja guardando todos os nossos amados irmãos e irmãs que estão conosco aí nessa manhã, que Deus esteja operando, né, de uma maneira sempre abundante, de uma maneira transbordante, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Luísa,
Luísa Lara, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Deus abençoe a todos, né? Aí tá, seja bem-vinda. Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilhoso é o Senhor que tudo pode. Amém? Então, vamos estar colocando diante de Deus aí o nosso estudo dessa manhã, a nossa oração, a nossa busca, né? Hoje nós vamos estar trabalhando no texto de Isaías, capítulo 41, verso 10. Isaías 41, verso 10. Eu quero estar juntamente com meus amados irmãos e nós vamos estar aí colocando a nossa vida diante de Deus, falando com Ele: Senhor, eu necessito, eu preciso. O Senhor, ó Pai, venha me abraçar, o Senhor venha cuidar de mim, da minha casa, dos meus filhos, do meu lar, da minha saúde, Pai. São tantas as áreas da minha vida, Senhor Deus, que eu preciso de Ti, que eu preciso, Senhor Deus, do Teu socorro, das Tuas mãos potentes. Então, Senhor Deus, esteja fazendo infinitamente mais do que eu tenho pedido, do que eu tenho pensado. Pai amado, Pai querido, oh Deus, socorre-nos. Seja, Senhor Deus, as provisões de que tanto necessitamos, ó Pai. Deus de Israel, Senhor, nada podemos fazer, é só o Senhor que pode ministrar, Senhor, sobre nós esse carinho enorme, essa grande, aleluia, necessidade que passamos, ó Pai, só o Senhor pode suprir. Então, Pai amado, não deixa, Senhor Deus, que os teus filhos e filhas, ó Pai, estejam, Senhor Deus, de qualquer maneira, mas que possamos, ó Pai, estar exalando, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, da Tua maravilhosa luz, do Teu grande amor. Então, em nome de Jesus, vamos estar buscando ao Senhor. Isaías 41, verso 10, diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Assim diz esse Deus tão poderoso, tão glorioso, que tem aí ansiado pelo meu sucesso, pelo teu sucesso, que tem ansiado pela minha vitória, pela tua vitória. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos tomar posse de tudo que Ele tem aí. Trago até nós, em nome de Jesus, amém? Então, é uma declaração assim maravilhosa: não temas, porque eu sou contigo. É uma declaração de encorajamento que indica cuidado, providência do Senhor para com os seus filhos. Ah, Deus de Israel, que frase maravilhosa, que mostra que ela faz parte da profecia de Isaías acerca da soberania de Deus no governo da história da redenção do seu povo. Nós somos povo de Deus, não somos? Então, em nome de Jesus Cristo, venhamos tomar posse, venhamos estar sobre os cuidados daquele que tem aí feito infinitamente mais em nossas vidas. Então, esse versículo, ele diz desta maneira: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, né? Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra, aleluia, da minha justiça, com a minha destra fiel. Este é o Senhor que tem cuidado, esse é o Senhor que tem feito infinitamente mais. Então, o contexto dessa passagem, meu amado irmão, minha amada irmã, fala sobre como Deus haveria de julgar as nações, mas preservar o remanescente fiel de Israel. O capítulo 41 de Isaías está dentro de uma seção do livro que é chamada, na tradição judaica, o livro da consolação. Isaías capítulo 40, versículo 66. Isto porque a seção registra as palavras de consolo do Senhor através de Isaías ao remanescente judeu que enfrentava o difícil período do cativeiro babilônico. A declaração "não temas, porque eu sou contigo" expressa muito bem o sentido de consolo e encorajamento. Então, meu amado irmão,
Minha amada irmã, quantas situações temos passado, quantas situações temos aí estado diante dela por causa de quê? Porque o inimigo de nossas almas, ele não quer que venhamos ter aí esse acesso às virtudes do Espírito Santo de Deus. Então ele é oposição. Segundo o que nós lemos em Gálatas capítulo 5, meu amado irmão, minha amada irmã, ele diz que a carne, ela se opõe contra o Espírito, né? E muitas vezes o inimigo de nossas almas, ele ataca a carne, porque o Espírito está pronto, diz a palavra do Senhor. Então, nós precisamos entender que a carne, ela é verdadeiramente atacada de uma forma assim, brutal. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar o Senhor na sua força, no seu poder. Nós precisamos buscar o Senhor com inteireza, pureza de coração e falar: Senhor, eu preciso. Então, em linhas gerais, nessa sessão, a soberania de Deus é destacada. Em Isaías capítulo 40, versículo 48, bem como grandeza da sua graça através do ministério do Messias, o servo sofredor, conforme está em Isaías 49, versículo 57. A glória futura em Deus do povo redimido no reino vindouro. Isaías capítulo 58, versículo 66. Por isso que, apesar de Isaías falar primeiramente aos judeus cativos sobre a restauração do exílio, sua profecia também aponta para o cumprimento pleno final das pessoas do Senhor sobre a redenção do seu povo, na pessoa da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas significa não tenha medo. Não fique atemorizado, não fique aflito. A expressão não temas realmente é muito comum no texto bíblico, com muita frequência. O povo de Deus tem escutado da parte do Senhor que não devem, aleluia, ter medo. Assim diz esse maravilhoso texto de Isaías. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, o patriarca escutou: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Como referência. Mais tarde, Deus também falou com Isaac: eu sou o teu Deus, o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Gênesis capítulo 26, versículo 24. Jacó, o neto de Abraão, filho de Isaac, também foi aconselhado por Deus a não temer, em Gênesis capítulo 46, versículo 3, na sequência da história de Israel, repetidas vezes o povo da aliança ouviu de Deus: não temas. Deuteronômio também, ali a gente encontra quantas vezes Deus tem ali fortalecido o seu povo através de uma palavra consoladora, através de uma palavra reafirmando que Ele verdadeiramente é o Deus que socorre, Ele é o Deus que faz infinitamente mais. Então, inclusive, quando Josué foi comissionado por Deus para liderar a tomada da terra prometida, o Senhor lhe disse: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Além disso, o livro do profeta Isaías, essa expressão de fato é amplamente usada, especificamente no capítulo 41. Essa expressão aparece 3 vezes em Isaías 41, verso 10, 13 e 14. Então, quando Isaías profetiza: não temas, porque eu sou contigo, ele relembra todas essas promessas acerca da garantia do cumprimento da aliança de Deus com Abraão. Isaías capítulo 41, versículo 8 e 9. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Isaías escreveu essas palavras muito antes, aleluia, muitos anos antes do povo judeu ter sido levado cativo pelo exército babilônico. Na verdade, Isaías escreveu essa profecia, a Babilônia ainda nem era uma potência mundial.
Mas conforme a palavra do Senhor, veio o tempo em que os judeus foram levados cativos pelos babilônios. O exílio foi um castigo divino por causa do pecado. Jerusalém foi tomada, o templo foi destruído e o povo deportado para uma terra estranha. Os judeus enfrentaram décadas de cativeiro, então eles tinham muitos motivos para temerem e ficarem atemorizados. Porém, Isaías capítulo 41, o profeta de Deus fala sobre Ciro, o rei da Pérsia, que reinou entre 550 e 530 a.C. Foi ele que derrotou os babilônios e promoveu uma verdadeira reviravolta na geopolítica mundial daquele tempo. Como a grande força militar, Ciro se tornou o governante mais temido da terra, arrasou os povos, arrasou as nações. No entanto, diante desse cenário, diante desse cenário, Deus disse ao seu povo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O remanescente fiel não deveria temer Ciro, pelo contrário, devia enxergá-lo como instrumento nas mãos de Deus, um agente do juízo divino. Todos os êxitos mundiais de Ciro ocorreram conforme o propósito soberano do Senhor em favor ao seu povo escolhido. Vale lembrar que foi Ciro quem publicou o decreto que permitiu que os judeus pudessem retornar à sua pátria para reconstruírem Jerusalém, conforme está aí em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 de 1 a 4. Eu te fortaleço e te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. As palavras não tema, porque eu sou contigo aparecem num contexto de julgamento. A profecia bíblica retrata a cena de um tribunal, onde as nações são convocadas a comparecerem perante o juízo divino, a fim de reconhecerem a sua soberania. A soberania de Deus está aí em Isaías 41, versículo 1. Então o texto bíblico traz um contraste dramático diante da convocação do supremo juízo, ou melhor dizendo, do supremo juiz do universo. As nações são tomadas de grande temor, contudo, esse temor conduz as nações incrédulas a um estado ainda pior de loucura e idolatria, numa cena poética, ou melhor dizendo, numa cena patética. Os povos pagãos juntam seus esforços e tentativas em fazerem ídolos que pudessem livrá-los do castigo de Deus. Isaías capítulo 41, versículo 7. O versículo que diz: um ao outro o ajudou, e o ao outro companheiro disse: esforça-te, fala justamente sobre essa cooperação ímpia e inútil. De fato, essas nações deviam temer, pois buscavam alívio e socorro em quem não podia ajudar. O remanescente fiel, porém, não deveria temer, pois havia sido escolhido por Deus, enquanto os incrédulos impenitentes elegiam para si falsos deuses. Israel é quem havia sido eleito e chamado por Deus para ser o seu povo. Israel é Isaías 41, versículo 8 e 9. Note, o eleito é chamado por Deus para ser o seu povo. Note o contraste: os ímpios elegem seus próprios deuses, mas os crentes são eleitos por seu próprio Deus. Os crentes são eleitos por seu próprio Deus. Então os falsos deuses nada podiam fazer pelas nações. Inclusive, esses ídolos dependiam de pregos para serem firmes. Isaías 41, verso 7. Por outro lado, e o povo da aliança, quem de fato fica firme devido ao sustento providencial do Senhor, que lhe diz: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Este é o Senhor, o Deus de Israel. Não temas, porque eu sou contigo. Uma promessa para hoje,
como foi dito as palavras da profecia de Isaías, que se cumprem totalmente em Cristo, em sua igreja. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, o papel executado por Ciro prefigurou a obra da redenção maior e definitiva que Cristo, o verdadeiro servo de Deus, trouxe ao seu povo. Por isso também podemos encontrar conforto na declaração: não temas, porque eu sou contigo. Essas palavras expressam o amor do nosso Deus. São para todos os crentes, todas as épocas e lugares. No Novo Testamento, encontramos uma expressão equivalente nos lábios do Senhor Jesus. Em seu discurso final, antes de ser preso e crucificado, Jesus declarou: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Não devemos temer, ao contrário, devemos ter bom ânimo. O motivo por isso é a vitória de Cristo sobre o mundo. É essa vitória que garante a eficácia da promessa. Não temas, porque eu sou contigo. Na vida da igreja, definitivamente, os remidos sabem que não é qualquer pessoa que lhes diz: não temas, porque eu sou contigo. Mas é o próprio Deus onipotente que governa soberanamente todas as coisas. Por isso, essas palavras fazem todo sentido. Os crentes entendem que podem apropriar delas pela fé. Então, pela fé, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venhamos colocar a nossa vida no altar do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, eu necessito muito do Senhor. Eu necessito mais do Senhor do que eu tenho entendimento. Então, em nome de Jesus Cristo, fortaleça-me. Eu busco ao Senhor com toda a minha fé, com todo o meu coração, com todo o meu ser. Faça de mim instrumento nas tuas mãos, mas esteja olhando, ó Deus, com um olhar favorável, com um olhar de misericórdia. Executa os teus desígnios sobre a minha vida, sobre a vida dos meus. Eu preciso de ti, eu preciso das tuas mãos potentes. Então, em nome de Jesus Cristo, não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de colocar o teu coração, aleluia, nesse Deus que tudo pode. Amém? Samira, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Então, meu amado irmão, esteja nós aí, voltados ao Senhor, confiantes em tudo que Ele pode fazer, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, com os meus amados irmãos, estar trazendo aí um pouquinho a respeito do livro dos mártires. Eu quero estar buscando o Senhor em espírito e em verdade, através dessas palavras que tem aí nos encorajado, tem nos fortalecido. E conforme eu tenho falado em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, não há, ou melhor dizendo, há um só Deus, um só Senhor. Há um só Deus e um só intermediário. É Jesus Cristo. Ele verdadeiramente é um intercessor da minha vida e da tua vida. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não há outro. Então, por causa dessa palavra, que não há outro além do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitos morreram e foram feitos como sementeiras o seu sangue, onde quer que eles foram mártires. O seu sangue se alastrou como sementeiras. Quanto mais se matavam cristãos, mais cristãos se decidiam em ter uma vida liberta das opressões e davam as suas vidas por amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então quero, juntamente com meus amados irmãos, trazer mais um pouquinho. Nós vamos falar do reverendo Robert Samuel. Este cavaleiro era ministro de Bradford, em Suffolk, onde ensinou diligentemente o povo que lhe havia
sido encomendado enquanto lhe foi permitido exercer o seu dever de pregador do Evangelho. Foi primeiramente perseguido por um homem chamado Foster, de Copydoc, nas proximidades de Spinchi, um severo e fanático perseguidor dos fiéis seguidores de Cristo. Após ter sido demovido de sua posição, ele continuou a exortar e instruir ao povo na clandestinidade. Tampouco quis obedecer às ordens de repudiar a sua mulher, com quem se casara durante o reinado do rei Eduardo, mas ocultou-a em Spinchi, onde Foster, com uma ordem judicial, surpreendeu com ela certa noite. Após ser preso em um calabouço de Spinchi, foi levado à presença do Dr. Hopton, bispo de Norwich, e do Dr. Dunings, seu chanceler, que era um dos mais sanguinários dentre os fanáticos daqueles dias. Para intimidá-lo na prisão, amarraram-no de tal maneira que era obrigado a apoiar todo o peso de seu corpo sobre a ponta dos seus dedos de seus pés. A isto se acrescentou a redução da porção diária da comida que lhe era servida, de modo que era insuficiente sustentá-lo, o que lhe trouxe tamanho sofrimento a ponto de sentir desejo de devorar sua própria carne. Os seus sofrimentos foram tão atrozes que a sua condenação ao fogo foi encarada como uma espécie de misericórdia. O senhor Samuel sofreu suplício no dia 31 de agosto de 1555. Os bispos Ridley e Latimer, estes prelados, sofreram suplício em 17 de outubro de 1555 em Oxford, no mesmo dia em que Wolsey e Pigon e Pigot morreram em Ely. Colunas da igreja e ornamentos consumados da natureza humana eram movidos de admiração do reino, gentilmente notáveis durante as suas vidas e gloriosas em suas mortes. O Dr. Ridley nasceu em Northumberland. Aprendeu gramática em Newcastle e logo passou a Cambridge, onde a sua aptidão para a educação o elevou gradualmente até assumir a direção de Pembroke College, onde recebeu o título de doutor em teologia. Após regressar de uma viagem a Paris, foi designado por Henrique VIII capelão bispo de Rochester e mais tarde transferido à sede de Londres na época de Eduardo VI. As pessoas empenhavam-se quando ele proferia os seus sermões com exames como enxames de abelha que pousam nas doces flores e extraem o puro néctar, a doutrina frutífera que este pregador não somente anunciava, mas exibia com a sua vida. Era como uma lâmpada resplandecente aos olhos e aos sentidos dos cegos. A sua vida era tão limpa que nem mesmo os seus inimigos eram capazes de repreendê-lo em coisa alguma. O seu gentil trato com o Dr. Hart, que fora preso com ele por um
ano durante o reinado de Eduardo, demonstrou que não manifestava quaisquer crueldade católica em seu temperamento. O seu aspecto era altivo e bem equilibrado. Era de temperamento perdoador e severo em sua autodisciplina. O seu primeiro dever ao acordar era a sua oração particular. Estudava a palavra de Deus até às 10 horas e em seguida assistia à oração diária que fazia em sua casa. Após o almoço, sentava-se durante 1 hora, conversava ou jogava xadrez. Logo, o seu estudo novamente chamava a sua atenção. A não ser que tivesse que resolver algum assunto ou fazer alguma visita. Até às 5 horas da tarde continuava as orações e depois recreava-se com o jogo de xadrez por mais de 1 hora e retirava-se em seguida aos seus estudos bíblicos e oração de joelhos, como fazia de manhã, e assim dormia às 11 horas da noite. Em resumo, era um exemplo de piedade e virtude, e assim procurava que os homens também o fossem, por onde quer que ele passasse. A sua atenta bondade foi mostrada particularmente para com a senhora Bonner, uma anciã mãe do Dr. Bonner, o cruel bispo de Londres, o Dr. Headley, quando estava em sua mansão em Fulham, sempre a convidava a visitar a sua casa, colocava a cadeira de sua mesa e tratava-a como se fosse a sua própria mãe. O mesmo fazia para com a irmã de Bonner e outros parentes do fanático papista. Porém, quando o Dr. Ridley converteu-se ao protestantismo, Bonner adotou uma direção diretamente oposta em sua conduta e só não determinou a morte da irmã do Dr. Ridley e do marido dela, o Sr. George City, porque os dois foram libertos pela providência divina através do Dr. Heat, bispo de Worcester. O Dr. Ridley converteu-se ao protestantismo em parte por causa da leitura do livro de Bertrand sobre o sacramento e mediante as suas conversas com o arcebispo Cranmer e Peter Martyr. Quando Eduardo VI morreu e foi sucedido pela sanguinária Rainha Maria, o bispo Ridley foi imediatamente designado para a matança. Foi primeiramente enviado a La Torre e depois levado ao cárcere comum de Bocardo, em Oxford. Juntamente com o arcebispo Cranmer, o senhor Latimer, separado deles, foi levado à casa de um senhor chamado Irish, onde permaneceu até o dia do seu martírio, em 16 de outubro de 1555. Alguém pudera facilmente supor que as conversas dos principais dentre igualmente benéficas para todas as suas condições espirituais, as cartas do bispo Ridley a vários irmãos cristãos encarcerados em diversos lugares e as suas discussões com os inimigos de Cristo que visitavam as mitras demonstraram o seu claro entendimento e a integridade do seu coração. Em uma missiva ao senhor Grindal, que tornou posteriormente o arcebispo de Canterbury, o Dr. Ridley ainda esperava padecer. Lamenta o reestabelecimento do papismo e de todas as suas abominações, o qual atribui a ira de Deus manifestada como retribuição pela fraqueza do clero e do povo em apreciar de maneira justa e bendita a luz da reforma. O velho e adestrado soldado de Cristo, o Dr. Ruger Latimer, era filho de um granjeiro também chamado
Hugh Latimer de Tückerson, no condado de Lancaster, homem rico de boa reputação. Ali nasceu e foi criado até a idade de aproximadamente 4 anos. Naquele tempo, os seus pais, que o tinham como único filho, com 6 filhas, ao perceber que a sua inteligência aguda propusera-se a educá-lo de maneira esmerada na erudição e no conhecimento da boa literatura. Este jovem teve tanto aproveitamento na escola comuns de seu país que, com a idade de 14 anos, foi enviado à Universidade de Cambridge, onde estudou teologia escolástica daqueles tempos e foi desde o princípio um zeloso observador das superstições romanistas da época. Em sua conferência, quando graduou-se com bacharel em teologia, pronunciou-se contra o reformador Melancton e em público falou contra o bom doutor Stalford, professor de teologia em Cambridge. O doutor Thomas Bilane, movido pela compaixão fraternal a favor do doutor Latimer, rogou-lhe que desejava falar com ele em seu escritório para explicar-lhe a base de sua fé, isto é, o doutor Bilane. Esta bendita entrevista produziu a sua conversão. O perseguidor de Cristo transformou-se em zeloso advogado e, antes que o doutor Stafford morresse, recolheu-se com ele. Uma vez convertido, tornou-se anelante pela conversão dos outros e começou a pregar publicamente e a ensinar, em particular, a doutrina bíblica na universidade. Os seus sermões eram tão avivados contra o absurdo de se orar em língua latina e de se reter a mensagem da salvação pela fé, que atribuiu contra si a inimizade de vários frades, e a estes posteriormente silenciou mediante as suas severas críticas e eloquência argumentos. Isso aconteceu no Natal de 1529. Finalmente o Dr. West pregou contra o Dr. Latimer na abadia de Bervel e proibiu-o de voltar a pregar nas igrejas da universidade. Apesar disso, seguiu advogando abertamente a causa de Cristo durante 3 anos. Até mesmo seus inimigos confessaram o poder dos talentos que possuía. O Dr. Bilane permaneceu durante alguns anos com o Dr. Latimer, e assim o lugar onde frequentemente passeavam juntos recebeu o nome de Monte dos Hereges. Assim, meu amado irmão, a gente dá uma parada por aqui. Amanhã, dia 25/8, nós damos continuidade, buscando uma zelosa aprendizagem na presença desse Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós. Amém? Então, que Deus esteja aí cuidando de você, que Deus esteja aí falando contigo, trazendo aí verdadeiramente revelação do alto céu, que Ele pode, ou melhor dizendo, que Ele possa aí estar pegando na minha mão, na tua mão, e fazendo com que nós sejamos verdadeiramente seguidores de Cristo. Aqueles que venham aí estar rasgando os corações, não as vossas vestes, que nós possamos ser uma bênção nas mãos desse Deus que tem aí verdadeiramente olhado para a nossa carreira da fé, que está proposta a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar nesse momento. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos teus cuidados, pela tua mão potente. Nos ajuda, Senhor Deus, nos fortalece. Que sejamos uma bênção, Senhor, nas tuas mãos. Esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos.
Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor, lavando, que teu Espírito Santo esteja, Senhor, instruindo, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, oxigenando a nossa mente, trazendo, Senhor, aleluia, através do teu Espírito Santo, Senhor, Pai amado, Pai querido, conhecimento, Senhor Deus, a respeito, Senhor Deus, da tua graça, Senhor Deus, a respeito, Senhor Deus, do teu grande amor para conosco. Então, Senhor Deus, aviva, Senhor Deus, os corações, ó Pai. Transforma, liberta, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, ao teu aprisco, Senhor Deus, porque posteriormente nós haveremos, ó Pai, de estar, Senhor Deus, ultrapassando os portões celestiais, ó Pai, para ter, Senhor Deus, uma vida contigo aí no céu. Então, Pai amado, Pai querido, esteja abençoando, operando, Senhor Deus, em todas as vidas presentes, Senhor Deus, que já passa, Senhor Deus, de 1.500 pessoas aqui conosco nessa manhã. Que teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, e abraçando, Senhor Deus, cada um de nós, Senhor Deus, para que nós não possamos, ó Pai, nos ausentar, Senhor Deus, da tua presença, mas que possamos estar sempre, Pai, ligados, Senhor Deus, ao trono, Senhor Deus, da tua graça, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Em todo o tempo, Deus tem sido maravilhoso. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém? Quero dar a bênção apostólica, então. Que o amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos. Tenha aí uma boa quinta-feira. Que Papai do Céu esteja aí verdadeiramente dando aquele sacode santo, nos despertando para o seu grande amor, para o seu grande desejo de nos ver convertidos, salvos, né? De nos ver caminhando como bons soldados de Cristo, amém? Então Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, fica na paz, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Abração do pastor Carlos, glória.